Hoje é dia 5 de novembro e eu tô fazendo meus trabalhos finais, então eu decidi gravar um vlogão pra vocês entenderem essa tour. Eu decidi fazer isso principalmente por causa de um trabalho específico de modernismo e vanguardas, que a gente basicamente vai criar um novo movimento artístico e fazer 4 obras de arte pertencentes a ele, então eu vou começar por isso daqui. Quer dizer, não vou começar porque eu já tô quase acabando uma pintura, mas Primeira coisa que eu fiz foi lixar a capa desse livro. Essa aí era uma edição de Lolita, tá? Que eu cheguei à conclusão de que eu nunca vou ler. Ela tá aqui em casa desde o ensino médio. Eu tava olhando, gente, eu não preciso passar por isso, né? Não preciso, enfim. Então eu decidi usá-la pra fazer esse trabalho, pra ainda fazer algo produtivo com este livro no fim das contas. Então eu lixei a capa e eu acho que isso foi um erro, tá? Porque depois eu fui pintar e aí a tinta não tava aderindo. Eu não sei se foi porque eu lixei ou se ela já não ia aderir de qualquer jeito. Mas enfim, foi isso. Então eu misturei aí o marrom, o amarelo, o branco pra ter essa coisa mais mesclada, né? E depois, quando eu fui passar mais uma segunda camada, começou a sair tudo, como vocês viram aí. Então eu decidi dar batidinhas em tudo pra ficar com essa textura mesmo. Então em alguns lugares eu ainda coloquei mais tinta, dei uma consertada. Depois eu vim pintar o corte do livro. Eu usei essa... Como é que é o nome disso, gente? Não é só cola, é cola alguma coisa, enfim, que era dourada. Eu queria um corte dourado, achei que ia fazer todo sentido. Se esse livro tivesse página amarelada, ia ficar melhor ainda, mas não tinha, e eu não pensei nisso antes de pintar, porque eu podia ter mergulhado todas as páginas do livro em café, daí elas iam ficar amareladinhas, né? Mas enfim, foi isso. Aí eu tô separando alguns blocos de página pra tentar dar uma naturalidade, um movimento, mas eu fui pra outro projeto dentro desse mesmo trabalho. Como eu disse pra vocês, a gente tinha que fazer 4 obras de artes para esse trabalho, e essa do livro vai ser uma delas, vai ser uma escultura. Eu ainda vou finalizar aqui em vídeo com vocês, calma. Mas eu vim reunir elementos para fazer uma colagem, que era uma ideia que eu tive, e é um tipo de trabalho que eu gosto muito de fazer e que tinha a ver com a proposta do meu novo movimento artístico, porque eu basicamente criei um neo-surrealismo, podemos dizer assim. Então era bem baseado nessa coisa da aleatoriedade e de você se inspirar no que tá dentro de você, né? Nessa coisa mais onírica e pessoal e meio maluca, que talvez só faça sentido pra você mesmo, sabe? Então eu escrevi um manifesto. Eu não gravei essa parte porque não fazia sentido, era só eu escrevendo. Tem vlog de escrita aqui, caso alguém queira, né? Alguém queira saber como é que é o meu processo de escrita, porque eu sou escritora. Tem inclusive 3 contos linkados aí na descrição. E em breve teremos novos projetos. Então, se você quer ler algo que eu escrevi, vai lá. Aí eu já tô finalizando uma aquarela. Sim, gente, eu fiz tudo fora de ordem, tá? A pintura que eu falei que tava quase acabando é essa aí. E aí eu já tava na etapa de fazer alguns detalhes com lápis de cor aquarelável e aquarelá-los também. eu acabei de fazer esse rascunho aqui pra uma aquarela. Daí eu pausei a espada na lei e olha essas árvores. Eu acho que eu vou refazer o rascunho inteiro pra ter um pouco disso. Semanas depois, o livro ainda estava ali intacto, me assombrando, então era hora de mexer com ele. E a minha ideia era fazer, sabe aquelas tatuagens que é um livro aberto e aí tem um monte de coisa saindo do livro? Então, a minha ideia era fazer isso na vida real. Então, eu comecei entortando uns arames para fazer os formatos que eu queria de coisas saindo do livro. Depois eu peguei o papel celofane e fiz, sabe, provavelmente vocês já viram isso, sabe aquelas técnicas de fazer asa de fada e tal? Então, peguei o papel celofane, coloquei 2 camadas em volta do arame e vamos de ferro de passar roupa até esse negócio derreter o suficiente para colar um lado no outro e ficar revestido no arame. Então eu fiz isso para 3 arames, podemos dizer assim. E não façam isso que eu fiz de dobrar, tá? Fazer com 2 negócios separados é muito mais fácil. E esse aí eu estraguei, tá? Esse daí eu esquentei demais e o papel não, né? Porque celofane é um plástico.
derreteu e ficou horroroso. Então eu tive que fazer 2 vezes esse pedaço aí, então tomem cuidado com a temperatura do ferro. Eu acho que essa técnica só funcionou 100% com o celofane nacarado, que é esse aí que tem esse brilho colorido, porque ele é mais fino, os coloridos são mais grossos. Então você passa o ferro para esquentar e a parte de cima ela derrete, mas a parte de baixo tá lá, sabe, meio não derretido o suficiente pra juntar. Aí vocês estão vendo esse pedaço rosa, que é exatamente o pedaço que deu errado. Ele ficou todo furadinho. Agora eu posso falar, pessoas, então eu vou tentar dar um truque, tá? Eu vou tentar dar um truque com o fósforo, fazendo isso. O negócio é que eu quero que os 2 lados derretam juntos. E aí, nem sempre é isso que vai acontecer. Mas eu posso dar uma ajudada. Uai, pagou sozinho. Seria muito mais fácil fazer isso se eu tivesse um isqueiro, haha. Só sei que agora eu tô animada pra fazer asas de fada usando essa técnica. É assim que estamos até agora. Calma que quando eu armar isso tudo vai fazer sentido. Mas agora eu vou colocar musgo e umas florzinhas. Eu quero trazer uma sensação de floresta mágica. Talvez eu coloque uns glitters também. Agora é a parte decorativa. Quer dizer, né? Não sei se é apenas isso, porque a estrutura não tá tão bem feita assim. Mas eu só preciso de algumas fotos. Não preciso levar isso pra lugar nenhum. Então, felicidade. Se eu precisasse levar isso pra faculdade, realmente eu estaria ferrada. Terminei, pessoas. Eu achei que ficou belíssimo. Daqui um zoomzinho pra vocês verem os detalhes. E eu tô completamente apaixonada. Se eu tivesse espaço, eu deixaria isso pra decorar meu quarto. Mas é que eu não tenho espaço mesmo. Mas eu vou ver se eu consigo guardar de um jeito que não estrague tanto, pra eu poder usar, porque tá belíssimo. Olha isso. Tenho orgulho, tá? Do meu trabalho. Deixa eu passar aqui pro lado que tá a luminária. Mas está lindo. Na base da gambiarra? Sim, na base da gambiarra. Mas tá funcionando. Olá, pessoas, estou aqui nesse momento narradora, nesse momento condutora desse grande vídeo. Não tá aqui pra desligar o ventilador pra parar de fazer barulho pra vocês, vocês vão ter que lidar com isso. Pra explicar 2 trabalhinhos que ou eu gravei muito pouco, ou não tinha que gravar mesmo, e aí estamos aqui. O primeiro é o trabalho de tipografia, que vocês viram essa ceninha minha desenhando letrinhas e tal, mas nosso trabalho de tipografia era o seguinte: a gente tinha que diagramar
um livreto sobre tipografia. Então era um livreto que o texto estava pronto, tá? O professor deu o texto pra gente diagramar, né? E ele deu o mínimo de 12 páginas. Essas foram as únicas coisas que o professor deu pra gente. Então, e o formato de livreto, né? Que era obrigatório. Então o tamanho a gente escolheu, a quantidade de páginas, né, a gente tinha um mínimo, mas não tinha um máximo, a gente escolheu e a gente tinha que produzir algumas coisas, alguns infográficos, algumas imagens demonstrativas que a gente tinha que encontrar ou produzir. O infográfico tinha que ser obrigatoriamente produzido, mas as imagens demonstrativas não, elas podiam ser encontradas aí, mas eu e meu grupo escolhemos produzir tudo e era isso que eu estava fazendo naquela ceninha que vocês viram. Então esse foi o primeiro trabalho que a gente terminou esse semestre. Eu tenho inclusive aqui uma versão física pra mostrar pra vocês, mas antes disso tudo começou por causa disso daqui. Esse moodboardzinho que uma colega minha montou, uma colega que estava nesse grupo, né, montou baseado em algumas referências de pessoas do semestre passado, dos semestres anteriores, que fizeram esse trabalho também. Então a gente pegou algumas referências de como colocar as coisas, né, e ali já tinham algumas ideias de paleta de cor, a gente só escolheu uma e seguiu com ela. E depois a gente veio para a fase de escolher as fontes, né, e fazer teste sobre o tamanho da fonte, não sei o que, pra aí sim começar a diagramar. Então a gente dividiu as tarefas, eu fiquei mais na parte de ilustrações, tá? E eu fiz esses gráficozinhos, essas estrelinhas para serem usadas no trabalho gráfico, para preencher alguns buracos, elas estão aqui na capa também. Eu fiz várias cores para elas participarem da nossa paleta, também fiz essa ilustração aqui da prensa, enfim, mais algumas coisinhas no decorrer do livreto, né? E no final a gente tinha que imprimir, então a gente imprimiu em papel crochê. Foi um trabalho que, assim, eu acho que o prazo foi um pouquinho apertado, talvez ter uma semaninha a mais só já ia fazer bastante diferença pro processo do nosso grupo, mas deu muito certo e eu adorei o resultado, as meninas também ficaram muito satisfeitas com o resultado. E algo que a gente reparou enquanto os trabalhos estavam sendo apresentados é que cada trabalho tinha muito a carinha das pessoas que estavam ali naquele grupo, inclusive o nosso. Então isso daqui é muito a gente, tanto na paleta de cor, que vocês conseguem ver, então tem esse azul com laranja, tem esse verdão, tem o rosa que tá aqui atrás, então é uma coisa muito com a nossa estética, muito com a nossa vibe. E foi um trabalho gostoso de ser feito, apesar de ser bem trabalhoso, né, realmente um trabalho trabalhoso. Então vou deixar um takezinho mostrando todas essas páginas aí pra vocês. Essa foi na matéria de tipografia, né, foi a nossa primeira experiência com o InDesign, que é o software, o programa que a gente usou para diagramar. E eu fiquei feliz, fiquei bem, muito satisfeita com o resultado desse trabalho, inclusive. Tanto que eu fiquei com uma das versões, que a gente imprimiu duas versões. Essa aqui foi a primeira e ela tá grampeada errado, o grampo tá aqui atrás, sabe? Aí algumas páginas acabaram ficando meio tortas por causa disso. Eu fiquei com essa que foi a versão errada, podemos dizer assim, mas a versão certinha ficou com uma outra menina do grupo. Olá pessoas, hoje é 18 de novembro, tô aqui com o Tai no parque para preparar as coisas para o meu trabalho de fotografia, porque o meu trabalho de fotografia é basicamente um ensaio fotográfico. E aí eu vim aqui no parque hoje porque eu quero fotografar minhas ninfas, né, duas colegas minhas maquiadas, vestidas, enfim, ninfadas. E então eu tava olhando quais são os melhores lugares, né, e tem uma luz ok, e como que a luz se comporta mais ou menos nesse horário. E a gente já fez uns testes com celofane também, pra ficar a coisa mais linda. Gente, que mágico, muito mágico, tá? O celofane pra fotografar é um daqueles nacarado, né, que é brilhantinho. Nossa, tudo de bom. O problema que a gente enfrenta aqui é que a maioria das trilhas, se não todas,
estão quase sempre fechadas, porque você precisa de guia pra fazer. Só que nunca tem guia. E aí pra eu fotografar, eu preciso entrar no meio do mato, pra ter tipo mato, não prédios, em volta das minhas ninfas. Então é um pouco difícil, mas possível. Os planos mudaram muito. Isso aqui é um teste pra amanhã por causa da maquiagem que eu quero fazer em uma das minhas modelos. Então eu tô testando a cola pra ver se ela de fato cola na pele, né? Isso não vai cair. Então eu já tô vendo que se eu ficar falando muito enquanto a cola não seca, ela vai destrabalhar toda. Mas enfim, eu só quero saber se cola e lá meu modelo fica calada e de preferência quieta até secar. Eu ia tirar essas fotos sábado de manhã, hoje é quarta, mas uma das minhas modelos tem prova no sábado de manhã. Então eu dei um jeito de passar isso pra amanhã. Então faria amanhã. E aí eu tô correndo atrás de um monte de coisas de última hora que não era pra ser de última hora, né? Porque eu teria mais 2 dias. Aí é isso, vou começar a arrumar a bolsa agora, porque eu já tenho umas coisas na minha cabeça que eu não quero esquecer, eu não posso esquecer de jeito nenhum, porque eu só vou ter essa oportunidade pra tirar essas fotos. Então não é como se eu pudesse, ai, depois eu faço com isso. Não, eu tenho que fazer tudo amanhã. Porque é o dia que tem, então vamos fazer tudo amanhã. Esmeralda está aqui como guardiã da nossa bolsinha. Mas então, gente, deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu já juntei. Isso daqui são presilhas de cabelo. Elas têm uns pendurucalho, que eu acho que eu vou usar só o pendurucalho. A borboleta em si eu não vou usar. Temos celofanes pra me ajudar na luz. Temos aqui dentro da bolsa já essa bolsa aqui lotada de maquiagem pra eu montar os 2 looks das minhas ninfas. O pacote de musgo, que também é pra eu montar os looks. Aqui tem umas coisinhas de cabelo, aqui é um monte de borrachinha, mais um negocinho. Lenço demaquilante, muito importante. E eu tirei a tesoura daqui? Não, temos tesoura. Aqui é a tesoura, querida. E cola. E os acessórios. Tem esse pacotinho aqui já cheio de acessório, que eu vou dividir entre elas amanhã. Agora vamos arrancar esse troço aqui, porque a cola secou. Ele se mexe um pouquinho, porque, né, pele. Ah, tá fácil. Achei que ia ser mais difícil. Ele dói, tá? Ele dói, mas... Será que eu tiro de uma vez? Acho que eu vou tirar de uma vez. 1, 2, 3 e... Ah, faltava pouquinho. Caraca, se eu quiser eu consigo já montar, tipo, plaquinhas, né? Pedacinhos. Do jeito que ele cola. Deixa eu ver se ficou alguma coisa agarrada na minha cara. Ficou só um tiquinho. Nossa, perfeito, gente. Cola branca, tá? Cola branca. Uma coisa muito importante que eu preciso levar é essa coroa. Ela é uma coroa de galhos com florzinhas que eu fiz. Então, eu não posso só jogar ela dentro da bolsa, sabe? Ela tem que vir separada, bonitinha. Essa aqui é a parte de baixo. Vocês veem que ela tá cheia de cola quente. Mas se você olha assim de frente, ó, linda, bela. Então, uma das minhas meninas vai usar. E aí, eu não sei como que eu vou levar isso. Talvez eu leve na minha própria cabeça. Porque é difícil deixar isso de um jeito que não, né, dentro da bolsa. Eu tô pensando em passar as coisas dali pra cá, pra minha mochila padrão, até pra ficar mais fácil de carregar. Acho que vou fazer isso. Sem falar que aqui já tem o meu kit básico de universitário, que conta com um guarda-chuva, um repelente, um leque, que tá aqui em algum lugar, meu leque. Que são coisas que eu com certeza vou precisar. Acho que eu vou passar pra cá e aí eu tiro as coisas que eu não vou precisar. Pouca tralha, graças a Deus. Mas bora. Foram essas as flores que eu consegui achar por aqui. Então, vai ser isso. É o que tem. E eu já tô aqui no ponto de ônibus esperando uma das minhas modelos que vai chegar dali. E esperando o ônibus em si, porque eu já sei que ele tá atrasado. Let's go!
go! Terminamos, já são mais 6 da tarde. Eu achei que isso ia ser rápido, gente. Eu achei que 4 acabava, mas não. Demorou bastante. A gente andou bastante também pela UFRGS. E aqui estão alguns resultados das fotinhas que eu mais gostei. O último trabalho passado pra gente nesse semestre foi o trabalho de expressão gráfica, que é uma matéria que primeiro introduz a gente pros programas que a gente vai usar bastante no decorrer do curso, que são o Photoshop e o Illustrator, principalmente para quem for seguir mais uma área de gráfico, né? Mas os exercícios que a gente faz são mais focados em composição de imagens e desenho, então a gente estuda bastante, tipo, ritmo, linhas, várias coisas assim, pra chegar num resultado bom de composições artísticas, né, de belas composições visuais, belas imagens, estuda muito cor também, enfim. Nosso último trabalho, ele pode ser feito individualmente ou em dupla, e o produto final desse trabalho é uma ilustração, mas a gente não precisa, o tema é livre, tá? A gente escolhe, né? Mas o que a gente vai entregar não é só a ilustração, a gente vai entregar todo o processo. Então, a gente tem primeiro toda a pesquisa de referências, o estudo para fazer essa ilustração. Segundo, os passos, né? Então, primeiro o esboço, até com as linhas de ritmo, tudo até as cores de base, depois o trabalho mais finalizado, com luz, sombra, etc. Então, são vários passinhos que a gente vai ter que entregar. E eu e minha dupla escolhemos o tema constelações. E eu vou deixar passando aqui do lado as imagens da nossa pastinha no Pinterest. E a ideia desse tema foi inicialmente minha, mas quando a professora estava explicando o trabalho, eu comecei a pensar, o que nós duas gostamos em comum? E a primeira coisa que eu pensei foi filmes da Disney. Mas eu até pensei, tipo, a gente pode escolher um filme ou alguma parte específica de um filme, enfim, só que eu achei que ainda seria um tema muito abrangente. E aí a segunda coisa que eu pensei foram filmes da Barbie. Barbie Lago dos Cisnes, porque eu sei que Lago dos Cisnes é o balé favorito da minha colega de dupla. Então, aí eu lembrei da cena específica de Barbie Lago dos Cisnes em que a Barbie, é a Barbie mesmo, não é a Odete, ela mostra pra menininha, não sei se é a Kelly, se já era a Chelsea, enfim, a constelação de signos, que é um cisne no céu, e aí a gente tem, tipo, a constelação se formandinha, assim, e eu falei, constelações, porque com esse tema a gente consegue tanto fazer algo mais simples, mais minimalista, com as estrelas e os traços e tal que compõem a constelação, quanto fazer o desenho que a constelação representa. Por exemplo, na constelação de signos, fazer um cisne, ou fazer só as estrelinhas, né, ligadas, que compõem a constelação. Então, eu achei que era um tema bem versátil, a minha colega gostou. Ela concordou com o tema e com essas possibilidades do tema, né? Então, a gente escolheu, e a constelação que nós escolhemos, porque a gente tinha alguns caminhos para seguir por esse trabalho. Nós escolhemos fazer a mesma constelação em estilos diferentes. Então, acabamos escolhendo a constelação de Cetus, que é uma baleia. E a gente vai fazer, e é isso. Eu quero mostrar mais o processo da ilustração aqui pra vocês, porque essa parte da pesquisa de referência e tal é legal, mas não é tão empolgante quanto a ilustração em si. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer nessa ilustração, então tô bem animada pra usar. Eu ainda não sei se eu vou desenhar mesmo no Photoshop ou se eu vou desenhar em alguma outra ferramenta, porque a gente tem essas opções, né? Então, vamos conversar sobre isso. Quando eu decidir, vou mostrar pra vocês algumas partes do processo. Pessoas, vim trazer atualização pra vocês porque eu finalmente tô feliz que essa baleia... Isso daqui é o negócio de escala de cinzas, tá? Que a gente tem que fazer como uma das partes do trabalho. Mas eu aproveitei, já que eu já tava fazendo, e mantive o rascunho todo aqui nessa camada, em escala de cinza, mas deixa eu mostrar pra vocês as outras etapas desse trabalho até então. Então aqui a gente tem linha de ritmo, tá? Que o corpo da baleia segue essa linha aqui, né? É a única linha que tem. No caso, eu marquei as estrelinhas só pra ter uma referência do que eu precisava, né? Aqui tem uma foto de baleia que eu usei pra referência. Aqui a gente tem um primeiro esboço. Aqui a gente tem a coisa da escala de cinzas, e agora sim a gente vai ter um desenho finalizado.
Então, pessoas, eu vou deixar aqui pra vocês o resultado desse desenho da baleia. E eu fiquei bem satisfeita, tá? Eu fiz várias alterações, fui fazendo várias coisinhas pequenas, que no final ficou quase outro desenho. Teve um momento que eu olhei pra ela e falei, nossa, mas isso parece um tubarão, isso não parece uma baleia. E, mano, deu certo no final, é isso que importa. Eu acho que as listrinhas no queixinho dela ajudaram, mas eu tava buscando um negócio mais minimalista mesmo, então... Quer dizer, minimalista, eu não sei se eu posso chamar de minimalista. Tem um nome pra esse estilo aqui? Caso alguém saiba que estilo é esse, por favor, me diga nos comentários, porque eu não faço ideia. Mas agora eu já venho aqui, deixa eu ver aqui que a luz tá melhor. E eu já venho aqui terminar esse vídeo, tá, pessoas? Hoje é quarta-feira, esse trabalho é pra ser apresentado na sexta, só que eu vou estar apresentando no teatro também, então eu não vou poder ir, logo a minha dupla vai lidar com isso. E eu vou perguntar se eu posso botar o desenho dela aqui também, ok? Inclusive, ela vive de arte, ela é dona do kidas.art. Vou deixar o arroba aqui também. Pra você ir lá e seguir, porque ela faz umas artes muito legais. Ela faz muito arte em parede, arte em madeira. Então, foda, tá? Eu adoro o trabalho dela e esse desenho tem muito a carinha do trabalho dela. Eu já falando como se ela tivesse deixado, né? Incrível. Então, vocês já sabem, né? Eu peço você deixar like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Se for comprar alguma coisa na Amazon, compra com o meu link que tá aqui embaixo. Tem 3 contos aqui na descrição também pra você ler e conhecer o meu estilo de escrita, o meu balé verso que tá se formando aí, acontecendo. Me siga nas outras redes e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!